está com a gente já. Opa, então a gente boa. vai colocar o Soler aqui. Isso. Mas sobre nível de futebol, né? O A Ali sensação enfrentando que eu foi, tive foi que o jogo do Palmeiras, de todos que a gente já viu do Mundial até agora, mais intenso. eu acho que foi o mais equilibrado de todos os jogos Foi. da Copa do Mundo até aqui. Mais interessante também de acompanhar. O jogo Bom, e foi. chances Porque dos dois assim, lados, cara. PSG e Atlético de Madrid, não sei vocês, mas Pelada. eu fiquei surpreendida. Pelada. Eu achei que seria mais equilibrado. O Achei. Atlético de mas não Madrid foi. parecia que tava... Sabe quando... Sempre tem um momento marcante pra quem gosta de fazer churrasco com futebol. O momento em que o pessoal de um Casados time contra começa, solteiros, né? Os caras começam a jogar com a lata numa mão e a outra ali. Esse é o momento que divide águas do churrascão. Parecia que o Atlético de Madrid chegou no nível já. Os caras falaram, pô, já dá pra dar o tapinha de bola com a lata de ser... E o PSG ainda não. Sabe? Não tinha chegado ainda no churrasco. O PS... Pô, Nossa. saída de bola errada. Agora, Palmeiras e Porto, cara. Palmeiras criou mais. Sim. Mas o Porto também criou. Tá em fim de temporada. Criou. Vou botar o Soler na roda aqui, porque pra mim é o seguinte. O Palmeiras tem mais físico do que pelo Sim. menos Inter Miami. O Porto Achei até morreu, que mais né, o- no segundo o tempo. Will Awali. Se o Palmeiras, colocando aqui um cenário trágico, tá? Tiver sem fazer gols, pelo menos na minha visão aqui, Soler, até 15 do segundo tempo, seja contra o Ali ou contra Inter Miami, essa meia hora final aí o Palmeiras fisicamente vai sobrar. Não acho que tem que se preocupar tanto, mas ao mesmo tempo, numa Copa do Mundo de clubes, tudo pode acontecer. Então também não dá pra entrar em campo contra o Ali e Inter Miami falando, pô, esse já passou o pior, tem que entrar ligado. O que você achou? Boa tarde a você, Soler. Tudo bom, meu caro Martelli? Um abraço para você, Paulo do Vale, Nina Gagliotti, a Gabi, todo mundo que nos acompanha. Não sei se o Milhosa tá aí, mas se não tiver, acho que ele tá em férias, né? Então azar o dele. Mas enfim, foi um grande jogo ontem, né? Entre Palmeiras e Porto, lá no MetLife Stadium, aqui em New Jersey, né? O time do Palmeiras conseguiu mostrar essa qualidade de jogo. É claro, o Porto, muitas vezes o Porto é meio subestimado, né? O pior Porto da história, mas com bons jogadores, né? O Rodrigo Mora é um grande jogador, o Samu também centroavante, jogador que incomoda bastante, daqui a pouco será vendido por um caminhão de dinheiro, mas Palmeiras teve, né, as principais chances do jogo, aquela chegada que foram 3 finalizações em 7 segundos, e o Palmeiras não conseguiu marcar o seu gol, mas como bem destacou a Nina, né? No segundo tempo, o time do Porto sentiu fisicamente, a tendência é que os outros 2 adversários também passem por esse processo, né? O Al-Ahly já em final de temporada no continente africano, e o Inter Miami, um time que não tem, né, o mesmo ritmo e a mesma pegada das equipes sul-americanas em termos de intensidade, muito menos das equipes europeias. Então, olhando, né, para o que pode ser esse grupo A da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, provavelmente Porto e Palmeiras vão disputar as 2 primeiras colocações agora no saldo de gols, né? Os 2 já empataram o primeiro jogo, então agora, para saber quem será o líder e o vice-líder da chave, provavelmente vai ser uma questão mais na parte do saldo. O saldo de gols vai ser importante. O PSG nessa história tá bom no outro O Bayern, grupo. então, né? O Botafogo. O Bayern. O Bayern, Nossa Senhora. E ó, lembrando, hein, tá? Bem lembrado, essa história de critérios aí. O Palmeiras, quem foi amarelado ontem, Soler? Me ajuda aí. Rios ou não chegou a tomar? O Felipe Anderson, Gustavo Gomes e o Abel por erro da arbitragem. Aí o Abel tomou o cartão Gustavo porque o Gomes. árbitro é um Zé Ruela, né? O Gustavo Gomes, então, de linha, Gustavo Gomes e Anderson, é isso? Isso, É ele e isso. Felipe Anderson. Tá. E Seguinte, outra, O cartão do esse Felipe Anderson. Anderson, pra mim, é questionável, tá? Eu achei E o, que e o do mereceu Abel o não é, amarelo e o do Abel toma um cartão. E os passou em Tem branco. tem muita gente falando disso, né? Que, nossa, o Palmeiras tá em terceiro porque o Abel tomou o cartão. Gente, se o Abel não pode fazer alteração no horário que ele quer, porque a placa não Ah, o cara funciona. foi zoado, foi E zoado. se ele não pode reclamar, Ele errou. a gente tá com uma visão de futebol muito esquisita. Ali ele errou. Ele solicitou ali o árbitro errou, ponto. Agora, é o seguinte... Imagina só, pra gente falar disso. Só passando o que aconteceu realmente, porque quando o quarto árbitro não conseguiu colocar a plaquinha para funcionar, porque teve um problema na placa, o Abel entendeu. Só que depois eles mudaram a placa, o quarto árbitro ele virou para o banco do Palmeiras e mostrou a placa correta, com a alteração. E o quarto árbitro ia levantar, o juiz virou para ele e fez o sinal que não. Então foi o próprio árbitro Mas isso é que inventou uma maluquice, regra né? proibida, né? Para Aí depois você ir lá e pega. dar o cartão. Aí você pega, por exemplo, diferentemente do que a gente tá acostumado, 2 cartões, o cara já tá suspenso. O Gustavo Gomes já tá... Pô, por que eu vou falar do Gustavo Gomes?
você tira o Gustavo Gomes ali, você pode repor, tem o Mikael, tem um Fulco, mas, pô, não, Mas não esquece, é a mesma coisa. Felipe Anderson, se ele tá suspenso para um terceiro jogo contra o Awali é o terceiro, né? Não, o É o Inter Miami, Awali que é o segundo, terceiro. então o Inter Miami né? Enfim. Talvez uma condição um pouco mais interessante, você, né, consegue substituir, porque não zera para as oitavas. Desculpa, ele não vai zerar para as oitavas. Então, o lógico é o quê? Os times que vão ter jogadores amarelados, que estejam bem na segunda rodada do grupo, o cara vai lá na segunda, tá vencendo. Gustavo Gomes toma um amarelinho, força, fica fora na terceira. Então, isso é algo que a gente vai ver. O Marquinhos tomou um cartão ontem contra o Atlético de Madrid, outros jogadores do Atlético também. A tendência é que no segundo jogo, já tá construindo o resultado, o cara toma, porque senão só zera nas quartas, que é justamente pro cara não perder a final. Então tem essas coisinhas da fase de grupos, a outro saldo de gols. Sim. Né? O grupo tá zerado, né? Não tem um gol do grupo. Não tem um gol. Não tem um gol, todo mundo Por isso que, por enquanto, tá no cartão amarelo de empate. E aí, Martelli, sobre isso, acho que o Soler até, como tava lá, vai ter a melhor visão do mundo pra trazer pra gente. Achei que faltou um pouquinho de atenção da FIFA com essa partida. Não só pela confusão que o Soler vai contar pra gente agora, que aconteceu ontem na zona mista, não dava pra ouvir os jogadores. A confusão não no sentido de... não briga, é uma, né? não no sentido de Mas violência. organização. Isso, uma confusão no sentido de organização. Muito e assim, microfone, é isso? Muita gente? o Soler já conta pra gente o que aconteceu, que foi ontem após a partida, e também com relação ao árbitro do jogo. O árbitro que apitou PSG Atlético de Madrid foi o árbitro que apitou a final da Champions, certo? Você que tava... Foi ele, né? Pô, foi bem, mas assim, o cara não sabe Mas podia ter sido melhor, Ele né? não sabe fazer o sinal do VAR, nunca vi isso. Ele não sabe fazer o retângulo. Sabe o cara, quando ele tava meio cansado assim com o fã, fazia assim, ó. O bracinho parecia um bracinho de dinossauro. Ele fazia Ontem achei um juiz fraco pra uma partida grande, como é um Palmeiras e Porto. Eu tô com uma suspeita aqui também, ô Soler, até pra você explicar essa história da coletiva, que eu acho que tem time. Os europeus não preciso dizer, porque eles estão em fim de temporada. É difícil você começar a dar uma importância ao tamanho da competição, porque a gente só vai ver isso com o tempo. Então, eu não sei se o pessoal ainda tá engrenando. Aí o protocolo, a gente pode falar sobre... É um protocolo NBA da vida. Inclusive, hoje tem finais da NBA na tela da Band. Mas, sabe, aquela coisa... Então, é uma adaptação. Que coisa chata. Aí entra um de cada vez. Então, eles sabem muito bem fazer evento. E vender evento. E vender pra patrocinar. Isso aí, assino aqui. Estados Unidos. Pá, vocês são bons nisso. Mas então, eu não sei se isso tá mexendo também, sabe? Com... Isso é mais profundo. O jogador olha, o juiz olha e fica todo mundo meio perdido. Teve atendimento, teve jogo que a gente fez, e olha que eu sou um hater de acréscimo. O jogo do PSG era pra ter mais 6 no primeiro tempo. Aí é uma demora, o cara dá mais 2. Então, assim, a gente não sabe muito bem qual que é a pegada, igual a gente descobriu na Copa do Mundo, que era 52 de acréscimo. Agora, me conta isso aí, ô Soler, o que aconteceu na zona mista? O pessoal da FIFA resolveu inventar, né? Então, na zona mista, os jogadores eles ficam em cima de um tablado, e aí a divisão... atleta, imprensa é feita por gradil, até aí normal, mas é um gradil de forma triangular. Então, do jeito que ele foi espaçado, a gente fica a 2,5 metros de distância dos jogadores. E aí a FIFA inventou o quê? E isso tá pegando mal também com as TVs que têm direito de transmissão e que pagam uma fortuna para a transmissão do campeonato, porque essas imagens são geradas pela própria FIFA, mas elas não estão chegando de forma simultânea para essas TVs. O áudio que a Rádio Bandeirantes está pagando também não está chegando simultâneo para a rádio. Então ainda está sendo aquele trabalhinho de ter que esticar microfone, não sei o quê, mas como os jogadores ficam a mais de 2 metros de distância, ontem botaram o Aníbal Moreno para falar. O Aníbal ele fica falando assim, né, em espanhol, então você não entende porra nenhuma que ele fala. Então, né, fica difícil de ouvir o que o Aníbal Moreno tá falando. E aí colocaram o mic perto da boca dele, com um detalhe, não colocaram caixa de som. Então ele tava falando no microfone e não saía som no microfone dele porque não tinha caixa para sair o som. Mas, e aí, me permita aqui uma crítica construtiva a você, tá? Se você puder aprender a ler lábios,
pode ser uma solução, entendeu? Só se for o lábio das costas, né? Porque entendeu? tá de costas pra mim, o Aí meu você querido. pega o espelho, essa é uma boa também, começa a entender, a ler Eu ia de falar costa. outro lábio, mas o horário não permite, mas você sabe qual que eu ia falar, né? Sim. Deixa eu te falar um negócio. Cuidado, não sei que horas são aí. Vai Posso com calma, fazer Soler. uma perguntinha pro Vai com Soler calma. rapidinho? Porque, é uma grana que é investida, né, ô Gabi? A gente Exato. tem que dar exato. o máximo a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, né? Sendo detentora dos direitos. Tem algumas coisinhas, né? Então tem gente que paga mais pra ouvir uma coletiva pré-jogo, outros pagam pra ouvir a coletiva do pós. Mas, pô, o básico, gente, que todo mundo que é detentor, né, quer ouvir o cara na coletiva, todo mundo tem que ter acesso. Faça uma pergunta rapidamente, por favor. E a zona mista, só rapidinho, a zona mista realmente tava uma zona, porque também é isso, né? Detentor, a gente tá pagando pra ter um espaço ali destinado pra gente, né? Chegou uma turma ali que não pagou nada Virou e a FIFA liberou, né? Como diria a Galvão. festa, Hoje é tem festa. Galvão e Amigos Especial, 75 anos do Maracanã também, hein? Virou Opa, passeio lá nos espetacular. estados. Ô,